Olá, seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje: redução do imposto sobre combustível de aviação e casamento gay estão na pauta do plenário. As notícias do meio ambiente e da sustentabilidade na coluna Momento Eco e uma entrevista sobre segurança pública. O Senado Notícias Revista começa agora. Dois projetos na pauta do plenário, ainda sem acordo entre os senadores: o casamento gay e o limite para os estados tributarem o combustível de aviação. Veja na reportagem de Carla Benevides. Pelo texto, a alíquota de ICMS sobre o combustível de aviação não poderia ultrapassar 12%. Hoje, as alíquotas variam de estado para estado e chegam a 25%. O objetivo da proposta, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, é baratear as passagens e aumentar a oferta de voos, principalmente para as regiões Norte e Nordeste. Segundo as companhias aéreas, o gasto com combustível representa 40% dos custos operacionais. Os senadores de São Paulo se manifestaram contra a matéria. O estado cobra a alíquota máxima de 25% sobre o combustível de aviões. O senador José Serra lembrou que, se a medida for aprovada, São Paulo vai perder a arrecadação de recursos que são utilizados em saúde e educação. Retira da educação 125 milhões de reais. Retira. Por outro lado, é importante entender que, abaixando a de São Paulo, que é a mais alta, que é 25%, o que vai acontecer? Mais empresas vão recolher o ICMS em São Paulo. Aumentará a atratividade. Ele, no início do discurso, disse que vai ser perdido tantos milhões para a educação em São Paulo. No meio, ele diz que o mesmo São Paulo ganhará com a movimentação de ICMS e com mais voos para lá. É uma contradição em si, num discurso. Como altera um tributo específico, o projeto necessita de 54 votos a favor, 2/3 da casa, um quórum considerado alto pelos parlamentares. Além do ICMS, outra matéria polêmica está na pauta. É o projeto que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De autoria da senadora Marta Suplicy, o texto altera o Código Civil e reconhece como família a união estável entre duas pessoas e não apenas entre homem e mulher, como está escrito atualmente no Código. O texto adapta a lei à decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2011 reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. Há uma mobilização grande da comunidade interessada LGBTI e nós temos que ver a realidade transformadora que hoje o Brasil vive. Na própria Comissão de Justiça, o projeto foi aprovado por unanimidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que quarta-feira nós vamos dar um grande passo, finalmente, depois de mais de 20 e poucos anos, aceitando a união entre pessoas do mesmo sexo. Revitalização de rios no norte, nordeste e centro-oeste do país e uma nova estratégia da Defesa Civil para emitir alertas sobre eventos extremos do clima. Temas de hoje da coluna Momento Eco, que você acompanha agora com o jornalista César Mendes. Um projeto aprovado esse mês pelo Senado pode dar um impulso importante para ações de revitalização de bacias hidrográficas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A proposta, que agora está sendo analisada pela Câmara dos Deputados, destina recursos dos fundos constitucionais para ações dessa natureza. Um trabalho que a Codevasf já vem realizando no Rio São Francisco e que pudemos acompanhar de perto há 2 anos atrás. Visitamos uma obra para a contenção do desbarrancamento do rio no povoado da Gameleira, a 70 quilômetros de Bom Jesus da Lapa. Há 30 anos, essa comunidade vem sofrendo uma das faces mais perversas da destruição do Rio São Francisco, o desbarrancamento das margens do rio. Essa obra que nós estamos vendo ali atrás está sendo realizada há 3 anos pelo governo federal para tentar reverter esse problema. O engenheiro responsável pela obra na Gameleira nos explicou passo a passo o que está sendo feito ali. O que estava acontecendo, na verdade, era o seguinte: o rio estava invadindo a cidade.
Então surgiu a necessidade de se tomar uma providência com relação a isso. Então surgiu o projeto dessa obra. Tanto é que naquele trecho urbano ali já estava invadindo as casas. Algumas casas, através desse assoreamento do rio, com a subida do rio, estava solapando e estava cedendo, acontecendo essas erosões. E aí a gente teve que intervir para poder evitar essa erosão. Final do ano é tempo de chuvas em quase todo o território nacional. E chuvas intensas frequentemente provocam danos severos, principalmente em comunidades carentes. Esse ano, a população dos estados do Paraná e de Santa Catarina já conta com avisos emergenciais da Defesa Civil por mensagem no telefone celular. O serviço é gratuito e basta cadastrar o código de endereçamento postal. Se a sua operadora ainda não entrou em contato pedindo essa informação, você mesmo aí do Paraná ou de Santa Catarina pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 40199. Até março do ano que vem, o serviço deve estar disponível em todo o território nacional. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais notícias da área ambiental. O que fazer para resolver o problema de segurança pública no Brasil? A violência vem aumentando a níveis alarmantes e preocupa cada vez mais os brasileiros. No Congresso Nacional, novas medidas estão sendo analisadas para tentar diminuir os números da criminalidade. Nas ruas, difícil achar alguém que não se preocupe com o aumento da violência no país. Não nos sentimos só ameaçados, nós nos sentimos abandonados para as tralhas. Nós não temos paz, nós saímos, a casa é arrombada, os menores matam, é a mando dos grandes. Não é à toa que as pessoas se sentem assim. Os números comprovam. Foram mais de 60 mil mortes violentas em 2016, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 4% mais do que em 2015. Como reduzir esses números? O que fazer para melhorar a segurança pública no país? Especialistas e parlamentares têm chamado a atenção para o problema. Se tem uma coisa que se tornou democrática é a violência. Desde que o crack passou a circular em todas as cidades brasileiras, não existe lugar tranquilo mais. A solução para a violência passa por você conseguir estabelecer educação de qualidade, conseguir estabelecer saúde de qualidade. O que nós não podemos é ficar de braço cruzado, vendo todos os dias a violência se alastrando. Quanto maior é o problema da miséria, nós temos mais soldados recrutados para o crime. Propostas para resolver o problema não faltam. Penas maiores, regras mais duras para saídas temporárias e para progressão de regime e fim de benefícios que atenuam a punição de alguns crimes são algumas sugestões que estão em debate no Senado. Se nós não ajustarmos a legislação brasileira com responsabilidade, sem excessos, para auxiliar no combate à violência, nós vamos conseguir contar nos mortos. Uma pessoa, para ficar presa 10 anos no Brasil com a lei que temos, tem que matar 4 pessoas. É por isso também, não é só por isso, mas é por isso também que a gente vê hoje os mais bárbaros crimes acontecendo por nada. Precisamos trabalhar todos os partidos, todas as esferas, federal, estaduais e municipais, para que a gente possa retomar o crescimento e retomar o emprego novamente no país. Outra questão importante é investir na educação e na cultura. Os dispositivos que combatem o crime organizado, que ampliam o efetivo do cerco em torno do crime organizado, deve ser bem recebido aqui. Projetos para melhorar o financiamento da segurança e a distribuição dos recursos do Fundo Nacional também estão na pauta. Quando o assunto é violência, a posse e o porte de armas sempre viram foco da discussão. No Congresso tramitam dezenas de propostas sobre esse tema. Só na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado são 13. Tem proposta para proibir a compra e venda de armas, proposta para permitir o uso de armas por categorias específicas e até um projeto que prevê a revogação do Estatuto do Desarmamento. Hoje a população está vivendo um clima nervoso e se tiver armado, eu acho que é uma bomba para explodir. Às vezes a pessoa mora em locais isolados,
onde fica difícil chegar a polícia. Porque acho que não vai melhorar em nada, se não tiver educação, só vai continuar a violência. E a especialista em segurança pública, Marcele Gomes, conversou mais sobre o assunto com o jornalista André Ricardo. Marcele, quando pensamos em homicídios, latrocínios, assalto à mão armada, como é que esses crimes são distribuídos por esse Brasil imenso? O Brasil hoje ele possui uma das taxas de homicídio mais altas do mundo. Isso é um problema. Nós carecemos urgentemente de políticas voltadas para a redução dos homicídios. Mas esses homicídios, eles não estão distribuídos de forma igual no território brasileiro. Então, o Rio de Janeiro hoje, ele está numa crise que ocupa todas as manchetes no cenário nacional, mas ele não é o estado hoje com as maiores taxas de homicídio. Nós temos uma situação muito grave hoje no estado de Pernambuco, nós temos uma situação muito grave em outros estados da região Nordeste que merecem grande atenção. Muita gente fala que, às vezes, não é tanto que haja uma criminalidade excessiva, mas sim uma sensação de insegurança pública. Você podia explicar isso para a gente? Sim. Na verdade, o termo que eu prefiro é até o termo percepção. Por quê? Porque a sensação, ela está muito ligada a uma dimensão irracional, uma dimensão dos sentidos, né? Uma sensação da emoção. Então, dando um exemplo, né? Já escutamos esse exemplo outras vezes. Cai um avião hoje, amanhã a quantidade de pessoas que vão desmarcar as suas passagens, porque elas estão com medo de que aquilo aconteça novamente. E a chance estatística racional daquilo acontecer é menor, mas isso está relacionado a essa uma sensação de insegurança. O que nós temos no campo da segurança pública, e aí por isso que eu estou usando a palavra percepção, porque a percepção está relacionada a mais uma racionalidade que as pessoas se percebem seguras ou inseguras a partir de determinados elementos. Então, uma das variáveis que são demonstradas em pesquisas, que está muito relacionada à forma com que as pessoas se sentem ou se percebem, né, seguras ou inseguras, está relacionada aos seus estilos de vida, às suas redes sociais. Então, pessoas mais jovens se percebem menos inseguras, ainda que elas sejam as maiores vítimas da violência. E pessoas mais velhas se percebem mais inseguras, ainda que elas sejam menos vítimas das violências. Bairros da cidade, onde você tem grandes taxas de criminalidade, não necessariamente as pessoas se percebem mais inseguras. Por quê? Porque elas têm redes sociais que fazem com que elas se sintam protegidas e vigiadas, ainda que possam ter grandes taxas. O Congresso, mais uma vez, está examinando uma série de projetos que estariam tratando de segurança pública. Como é que você vê essa questão? Então, na verdade, o Congresso, ele continua tratando não necessariamente de segurança pública. A maior parte das propostas que tramitam hoje são propostas relacionadas ao sistema de justiça criminal e, mais especificamente, a alteração do Código de Processo Penal e da legislação de execuções penais. Então, a maior parte das ações hoje, se a gente for ver, né, numa lista prévia que eu analisei de 5 proposições, todas elas dizem respeito ao cumprimento de pena ou então a instalação de bloqueadores de celulares dentro dessas unidades prisionais. Então, a maior parte desses projetos estão destinados a manter o preso preso, só que o preso já está preso. E, na verdade, quando essa pessoa que já foi detida pelo Estado está sob a custódia do Estado, ela continua cometendo atos criminosos, em vez de nós buscarmos analisar onde é que o Estado está falhando no cumprimento dessas medidas, a gente está olhando para essas pessoas novamente. Então, na verdade, o Estado ele precisa se responsabilizar e responsabilizar as suas instituições para que elas funcionem de forma mais efetiva. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.